gente, aqui tá um chuvarel daqueles, aquele toró, mas vamos aqui tentar gravar esse vídeo pra vocês, tá certo? E bom, minha gente, aproveita aí, já se inscreve no canal, deixa o seu like, certo? E segue aqui a Debinha também no Instagram, que é @debora.lidiane, tá certo? E bom, minha gente, hoje eu vou trazer dicas pra vocês, certo? Que quer conquistar cliente para depilação, para design de sobrancelha, certo? Então vamos deixar de enrolagem, vamos começar o vídeo e roda a vinheta. Uhul! E bom, meus amores, eita Jesus, olha o calor da molesta. E bom, minha gente, uma das primeiras dicas que eu dou pra vocês, certo? Pra você conquistar a tua clientela de depilação é o quê? É você, quando a tua cliente vir pela primeira vez, você deixar ela confortável, né, com você trata ela bem, né, muito importante. Por exemplo, a cliente chegou pela primeira vez, tu já recebe com um sorriso no rosto, aquele sorriso. Bom dia, minha querida, bom dia, minha linda, vamos entrar. Pode se deitar na maca, certo? E quando a cliente vir, importante você também deixar a tua termoceira limpa, tá certo? Outra diquinha já, importante você também deixar a tua termoceira limpa, por quê? Porque se a cliente chega, minha gente, e olha a tua termoceira cheia de pelo, o que é que ela vai pensar? Que tu não tem um pingo de higiene, não é mesmo? Então, se você trata a tua cliente bem, tem higiene com a tua termoceira, com o teu aparelho roll-on, certo? Pode ter certeza que isso a cliente vai achar um sucesso. Por quê? Porque eu digo assim, porque eu já fui, certo, em depiladoras que eu já cheguei e a termoceira estava toda suja. Às vezes não dá tempo de limpar, né? Não dá aquela limpadinha, né? Mas eu já deixei aqui em dica pra vocês, que é só você enrolar com papel filme a tua termoceira para quando ela estiver bem sujinha, você tira o papel filme da termoceira e ela vai estar bem facinho de você limpar. Só você pegar um paninho com acetona e passando aqui no instante limpa. Então é muito importante você deixar a tua termoceira limpa, certo? Outra coisa, você use aqueles palitos descartáveis, certo? Não use aquelas espátulas que você... Enfim, espátulas de plástico, certo? Que você pode estar reutilizando, não sei, enfim, caguei. Você pode reutilizar, certo? Por quê? Porque além de tomar muito seu tempo, né? Porque você, depois que passar em uma cliente, né? Para você poder usar de novo, você vai ter que esperar a cerinha daquela espátula derreter, limpar com álcool, limpar com acetona e fica tudo no mundo. E é muito mais importante, melhor, né, até você usar aqueles palitos descartáveis. Por quê? Porque quando a tua cliente vê, ela vai ver que todos os palitos que você usa, você descarta. Por exemplo, se você for de sobrancelha, você vem com um palito, certo? Terminou a sobrancelha, descarta. Vai fazer um buço, pega outro palitinho, descarta na frente da tua cliente, certo? Por quê? Porque a cliente vai ver que você tem higiene, que você não é aquelas depiladoras que, por exemplo, sempre já... Enfim, né? Que não higieniza sua termoceira, seu aparelho roll-on. Enfim, que não tem higiene com os teus aparelhos. Por quê? Porque se a cliente vê aquela termoceira cheia de pelo e você colocando outra cera naquela termoceira cheia de pelo, minha gente, pode ter certeza que ela vai achar isso meio esquisito, hein? Talvez aí não volte pra você jamais. E também outra diquinha que eu digo pra vocês é trabalhar com cera de qualidade. Por quê? Porque se a tua cliente vem pela primeira vez, certo? Se você trabalha com uma cera que quebra, ela não vai gostar dessa situação. E outra coisa que eu também digo a vocês, pode ser um BO aí para muitas pessoas, eu sei que muita gente faz, que muita gente trabalha, que é o quê? Trabalhar com a famosinha cera caseira. Eu não indico, né? Eu como profissional não indico a cera caseira, por quê? Porque eu já tive clientes que já veio de outras profissionais porque não gostam do resultado com cera caseira, certo? Acho que não arranca tão bem. Talvez seja a técnica, né? Porque é com aqueles papel ou então com aquele tecido jeans, né? Já chegou clientes que me disse. E também porque, por exemplo, você faz a sua cera caseira. E eu tenho uma, né? Por exemplo, Depilflax. Se eu uso uma cera que eu vejo que ela não tá boa, o lote, eu posso pegar outra cera minha e colocar na minha termoceira e solucionar o problema. Mas se você faz a tua cera caseira e você percebe que aquela cera não tá boa, o que é que você vai fazer? Não vai poder fazer nada. Por quê? Porque a cera é tua, você que fez, ou seja, o que acontecer é de responsabilidade tua, tá certo?
Quando o lote da cera que você compra vem ruim, você pode reclamar, você reclama e você ganha outra sim, porque eu já ganhei. Ganhei da Deepil Bela de chocolate branco, que a cera não veio boa e eles me mandaram outra, certo? Então, quando você tem a cera caseira e pode acontecer isso, dela açucarar, sei lá, acontecer alguma coisa, você não tem o que fazer, você não tem outra opção. Porque você vai colocar, mas se acontecer alguma coisa na pele da tua cliente, você não vai ter outra alternativa de cera, certo? Para você resolver essa situação. Ou seja, se acontecer algum hematoma, alguma coisa, isso é totalmente de responsabilidade tua, tá certo? E também porque você fez aquela cera, ou seja, toda a responsabilidade vai ser tua. E se tu usa uma cera que o lote não tá ruim, que o lote tá ruim, você pode trocar por outra e explicar para a tua cliente, ela vai entender, porque eu já peguei clientes onde o meu lote veio ruim e ela estava chicletando demais e eu não conseguia tirar de jeito nenhum. Então eu peguei outra cera, certo? Para continuar aquele atendimento e eu expliquei para minha cliente que o lote veio ruim, não foi minha culpa, certo? E ela super entendeu de boa, certo? E ela falou, então eu já percebi que o problema não foi você, foi o lote veio ruim, eu já percebi, você sempre trabalhou com essa cera e sempre ela é maravilhosa, enfim. Então a cliente reconhece que o problema não é em você, é a cera, certo? Quando você pega uma cera ruim. Então pode ser uma coisa aí pra vocês, certo? Pode ter pessoas que gostam de trabalhar com isso. Eu não trabalho, não gosto também de trabalhar. É uma dica aí pra vocês, né? Mas aí você adere se tu quiser, né? E outra coisa, quando a tua cliente vem para a depilação a primeira vez, ela vem tímida, minha gente, muito tímida, não consegue falar, às vezes vem com medo, certo? E a dica que eu dou para vocês é você ir se soltando aos poucos com aquela cliente, né? Porque eu já tive cliente que veio a primeira vez, ela super tímida, super calada. E quando o atendimento é assim, né, você fala só, bom dia, boa tarde e tal. E pronto, ela fica lá calada, né? Então, o que foi que eu fui fazendo, né, para poder... O que eu faço, né, geralmente, quando a cliente é assim a primeira vez, eu tento iniciar uma conversa com ela, né? Eu chego, mando ela sentar e faço, e aí, querida, tudo bem? Como é que tá? Tá tudo bem? E quando eu percebo que ela não quer conversar muito assim, eu deixo ela mais na dela, e o que é que eu faço? Às vezes eu coloco um hino, né, que eu sou evangélica, eu coloco uma música, e vou cantando e tal, e vou falando com ela também. Por exemplo, eu coloco a minha cera, né? Faço a aplicação do Dolomite e tal. Aí vou aplicando a cerinha e vou perguntando aí pra ela. E aí, querida, como é que está? Você tá bem? Tá dando certo? A temperatura tá quente? Porque é muito importante você perguntar à tua cliente sempre se a temperatura da cera tá boa. Por quê? Porque ela vai perceber que você tem cuidado com a pele dela, né? Mesmo você sabendo que aquela temperatura que você tá boa, você perguntando à tua cliente, ela vai ficar, nossa, ela sempre pergunta pra mim se a cera tá quente, né? Ou seja, isso mostra um cuidado que você tem com a tua cliente, com a pele da tua cliente. Então eu sempre pergunto, e aí, amiga, a cera tá quente? Ela faz, não tá, de boa. Aí tem vezes que eu pergunto, tá quente? Aí ela faz, um pouquinho a mais. Eu faço, tá certo. Aí assim a gente vai conversando, eu vou conseguindo conversar, eu pego qualquer bababá que vem aí no meio do mundo. Enfim, qualquer fofoca aí no meio do mundo dos famosos, eu pego e falo, bichinha, tu sabe, tu viu aí? Qualquer coisa assim que você vê assim diferente na internet, que você achou interessante, você pode compartilhar com a tua cliente naquele momento, certo? Eu compartilho, quando eu lembro qualquer memória assim que eu vejo assim na internet, eu falo, diga, ai menino, o índice e tal, e bebê, e assim a gente começa uma conversa e ela vai, né, começando a falar com você, a se soltar, e você vai ver que no próximo atendimento já vai ser muito melhor. Outra coisa que eu digo a vocês também é você trazer mimos para a tua cliente. Isso fideliza demais as clientes, certo? Eu, por exemplo, eu dou 2 mimozinhos, certo? Que é um mimo de hidratante, certo? E um de esfoliante. Eu geralmente separo um azulzinho com um roxinho num potinho, certo? Eu vou aqui trazer para vocês verem. Vou aqui pegar para vocês verem como é o mimozinho que eu dou para as minhas clientes, tá certo? Voltei! E bom, minha gente, olha só esses mimozinhos aqui, certo? Eu coloco o hidratante aqui, nesse aqui azulzinho, certo? Eu utilizo o hidratante Rave, certo? E também nesse aqui eu coloco o esfoliante, só que eu não coloquei aqui ainda, porque quando estou fazendo a depilação, eu analiso a pele da cliente primeiro. Ah, nossa
motinha, neném. Por quê? Porque tem clientes que tem o pelo encravado, mas são poucos pelos, certo? Às vezes 1 ou 2 aqui e acolá, e já tem clientes que tem uma tendência a ter mais pelos encravados, às vezes encrava mais, certo? Tem clientes que encrava mais um pelo do que outro cliente, então eu coloco o esfoliante, certo? Da Depil Bela, e coloco um avisozinho, um papelzinho aqui, e coloco assim, esfoliar uma vez na semana. Se é uma cliente que tem poucos pelos encravados. E se eu vejo que é uma cliente que tem mais pelos encravados, eu coloco esfoliar 2 vezes na semana ou 3, certo? Então eu dou o hidratante junto com o esfoliante e elas amam, minha gente. Elas acham um pitelzinho. Tem cliente que faz, minha nossa, bichinha, como aqui é chique, até isso ganha. Pois é, minha gente, os clientes adoram. E isso fideliza tuas clientes demais, viu? Então, essas são as dicas que eu tenho pra vocês, certo? Anotem e usem, que é maravilhoso, tá certo, minha gente? Beijo, minhas lindonas!